Esperando a Aninha entrar. Oi, Tudo bem? tudo bem, e você? Que delícia poder ter esse finalzinho de tarde, né? Minha primeira live, tô me adaptando aqui, mas tudo certo. Ah, não, mas é uma delícia. Eu fiz algumas já, tipo assim, que foram as primeiras também, e é uma delícia, dá super certo. Olha lá, eu só não sou boa para fazer todo esse processo aqui de social, né? Dar tchau para todo mundo, bem-vindos. E a gente espera que seja uma live super gostosa, Vai ser. Tô super né? animada. Já recebi várias perguntas legais aqui. Eu tenho uma amiga que tá doida pra te fazer várias perguntas da Enneagrama. Então vamos juntas, né, Aninha? Eu fiquei Vamos. super feliz quando a gente decidiu juntas, né, estar aqui nesse finalzinho de tarde. Eu falei que fomos abençoadas com uma lua cheia, né? Aham. Acho que tem tudo a ver. E nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Eu também reservei aqui para durante a nossa live alguns temas do seu Merak, algumas Ah, legal. frases. Estou com ele preparado aqui também. Eu também estou, já até coloquei no computador aqui para a gente falar o que que significa para você, o que que sob o olhar do Enneagrama essas frases também têm muita Uhum. conexão e acho que vai ser uma delícia. Legal, tô animada. Aninha, Eu seu até, presente. eu até acendi uma velhinha aqui pra gente começar já com uma energia boa. Vou assoprar ela pra já começar um cheirinho bom aqui. Então, sintam, gente, quem está junto Então, conosco. ó o cheirinho, É, ó. tá toda Tá vendo? animadinha. Uhum. Energias boas para todo Energias mundo. ótimas. Então, Aninha, Diga. me conte um pouquinho de você, do seu sonho, do Merak. A Aninha é cheia das ações pelo mundo todo, um trabalho tão lindo que eu falo que me encanta bastante. Até tentei que meu filho fosse com ela, mas ele não tinha idade ainda. É, na próxima, na próxima. Então assim, acho que essa parte do doar, ela também ela faz parte desse todo, né? A partir do momento que a gente se conhece, tá nesse processo de Sim. autoconhecimento, de aceitação de quem nós somos, a gente consegue se dividir. É. Então, assim, na verdade, o Merak, ele surgiu, eu digo assim, muito pelo acaso, na verdade. Eu nunca foi uma coisa que eu, sabe, tinha planejado. É isso aqui que eu quero fazer. Eu sempre tive na minha cabeça e no meu coração que eu queria trabalhar com algo que ajudasse as pessoas. Mas na Uhum. época, logo que eu saí da faculdade e fui fazer o trabalho voluntário na África, né? Eu fiquei um mês lá. E aí eu me encantei com isso e falei, caraca, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer trabalho voluntário pelo mundo e eu tenho que fazer isso e é isso que eu amo fazer. Só que eu não conseguia encontrar na minha cabeça, né, um jeito de ajudar as pessoas e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Porque trabalho Uhum. voluntário é um trabalho maravilhoso, mas eu Sim, preciso, né, me sustentar. Então, como que eu claro. vou começar a minha vida adulta, né, começar a ganhar dinheiro e ajudar as pessoas ao mesmo tempo? Então eu tive muitas ideias até chegar no Merak, muitas ideias, e tudo era meio relacionado com o trabalho voluntário, porque eu não tinha ainda é, consciência que eu podia ajudar as pessoas de outra forma. E Uhum. aí a ideia do Merak surgiu porque eu tenho um caderninho de autoconhecimento que eu comecei, era como se fosse o meu diário, na verdade, que eu escrevia várias coisas. Então, eu usava várias ferramentas de autoconhecimento que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Que eu fui pesquisando e, enfim, conversando com as pessoas. E ele meio que virou meu diário mesmo. Eu anotava tudo, sonhos de, tipo, que eu dormia e sonhava com coisas, sonhos de, tipo, objetivos de vida, insights que eu tinha de ideias de negócio. Eu anotava tudo. Era um mega diário mesmo. Diário, aham. E aí um dia eu peguei ele e falei, caraca, que legal que seria se todo mundo pudesse ter um caderninho assim, né? Se todo mundo pudesse ter uma ferramenta para anotar as coisas, para anotar seus sonhos, para anotar seus objetivos de vida, para se conhecer, porque esse caderno realmente foi um mergulho para eu me conhecer. Então Uhum. eu tive essa ideia e falei, bom, vou tentar criar alguma coisa assim, baseado no que eu fiz para mim, e
comercializar para as pessoas, para ver se isso ajuda de alguma forma as pessoas a entrarem no caminho do autoconhecimento também. E aí foi vindo as ideias. Eu fui, assim, eu não tinha muita pretensão que fosse dar tão certo como tá dando agora. Eu não tinha, nossa, eu não tinha pretensão nenhuma. De repente ela fala, calma, tá chegando mais. Eu não tinha pretensão nenhuma, assim, pra mim, vou produzir aqui, vamos ver o que vai dar, né? Quem comprar, comprou, quem não comprar. E até eu lembro na época, né, quando eu procurei uma gráfica para produzir, eles me deram um custo unitário. Eu falei, caraca, como é caro produzir, né? Será mesmo que vale a pena? Será que eu vou conseguir vender? Mas eu acreditava muito na ideia de que realmente era uma ferramenta que poderia ajudar muitas pessoas. Então eu falei, bom, eu vou produzir. Eu tenho, assim, a vida inteira para vender. Como ele é um caderno atemporal, né? Ele não tem data. Eu falei, bom, eu tenho a vida inteira para vender, então eu que lute para vender esses 1000 Meraks que eu produzi. Eu pensava que ia demorar muito tempo para vender e foram 4 meses e eu tô com menos de 100 unidades. Então, que legal! Eu tô muito feliz, é uma coisa que me realiza. Já tá então na segunda edição, né? Eu já vou para a segunda edição. A primeira edição foi 1000 unidades. É que eles foram me entregando aos poucos, né? Como eu falei, não precisa ter pressa, não precisa me entregar os 1000 de uma vez, que eu não vou vender muito rápido, então pode me entregando aos poucos. Então, a primeira eles me entregaram 200 levas e foi em uma semana. Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí eu pedi mais, aí foi vindo, agora eu já tô com todas, né, com as 1000, mas agora eu só tenho 100 aqui. Então tá acabando, eu ainda não sei se eu vou produzir uma segunda unidade, um segundo lote, eu tô pensando. Mas eu fico muito feliz, assim, de verdade. A cada feedback que eu recebo, eu fico emocionada junto com as pessoas. Eu quero chorar junto, porque eu até conversei com uma menina que veio conversar comigo sobre isso. Ela estava meio perdida no processo dela, ela não sabia. Ela fez uma faculdade, mas isso ela não se identificava mais com isso agora, né? Ela fez muito na pressão dos pais, no incentivo dos pais, que acho que acontece com muita gente, né? Porque com 17 anos a gente não tem muita maturidade para escolher o que quer pro resto da vida. Cru, né? A gente tá muito cru, exatamente. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura que tem, eu vejo nos Estados Unidos e na Europa, de você tirar um ano sabático, seja para viajar ou para trabalhar, ficar fazendo, não entrar na faculdade, né? Na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum esse ano sabático logo que você sai do ensino médio, para você ter esse tempo de amadurecimento, de pensar o que você gosta, o que você não gosta, de testar coisas diferentes, para depois, com um pouco mais de maturidade, decidir o que você quer, né? O caminho que você vai na Argentina é muito legal que você, por mais que você entre logo depois que você acaba o segundo grau, você fica 1 ano fazendo uma faculdade que ela abre para todas as áreas. Então, esse primeiro ano você está lá estudando e depois você aproveita ele para o que você decidir. Isso é então, ótimo. Não é sabático, mas... mas você não precisa decidir ali logo de cara, né? Exatamente. Eu acho que isso cria uma pressão muito grande na gente, né? Quem está começando, quem está saindo do ensino médio, de tipo, meu Deus, chegou a hora, eu preciso decidir o que é que eu, né, que eu vou querer fazer pro resto da minha vida. Mas eu não sei, normalmente a gente não tem esse autoconhecimento para saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Ninguém ensina pra gente a se conhecer primeiro e depois decidir as decisões importantes da vida, né? Sim. E outra coisa também que é muito que a gente vê com tanta frequência é essa influência dos pais. Muitas vezes os sonhos que os pais tinham para eles e que de alguma forma foi frustrado, ele projeta nos filhos, né? A expectativa toda nos filhos. E daí, às vezes, eles fazem para satisfazer os pais. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muito amadurecimento, até nesse processo, né? Da educação dos filhos, do respeito para ver qual que é o caminho, né? Que ele vai decidir fazer. E indiferente disso também, né, Aninha? Eu falo que eu falo isso, assim, de cadeira mesmo. Quantas vezes a vida também toma outro percurso e lá na frente você vai fazer outra coisa. Isso aconteceu comigo. Com você, né? É verdade. E ok, tipo, hoje eu tô super realizada. Parecia assim que eu acredito também que nada acontece por acaso. E eu acho que a gente trabalha tão gostoso na linha por causa que ela me encontrou também. E não interessa aonde que foi no caminho, entendeu? Mas eu acredito também que tudo acontece no momento certo, né? Você com certeza encontrou o Enneagrama no momento certo, na maturidade que você já tinha, né? Nas experiências que você já tinha, e tudo isso que você já viveu
transformou você numa profissional maravilhosa para dar o enneagrama, porque você tem uma bagagem, você tem as experiências para contar, né? Então isso faz muita diferença, eu acho. Eu tomo muito cuidado, que eu falo assim, nós duas, para falar um pouquinho de enneagrama, somos personalidade 8, né? Então, várias coisas, tem hora que eu vejo você falando assim, eu falo, nossa, eu olho assim, falo, muito parecido, assim, os mesmos, uma rebeldia que a gente tem, assim, de querer fazer aquilo com uma energia, uma força para acontecer. E eu tomo muito cuidado com essa congruência, né? De fazer aquilo que eu falo e fazer também aquilo na minha vida, né? E por muito tempo, talvez se eu tivesse uma idade um pouco, né, mais imatura, talvez a gente ia só no calor da emoção, da personalidade. Eu acho isso até interessante, esse ponto que você tocou, porque eu sinto que na internet a gente meio que a gente projeta muito uma imagem do outro, né? Daquele que a gente está assistindo ali na telinha. E aí, isso, inclusive, muita gente eu tenho que me acompanha, acha que eu sou super zen, super tranquila, porque é disso que eu falo no meu Instagram, né? Mas eu bato sempre nessa tecla. Gente, não acha que eu sou zen, que eu não estresso, que eu não passo raiva, que eu não fico puta, que eu não. Eu passo tudo isso. Eu não sou esse santinho, essa anjinha que vocês estão achando, não. Essa zen negativa. Quando acontece alguma coisa, eu surto bem surtado. Mas a gente acaba, né, que cria uma imagem e as pessoas também criam uma imagem baseada naquilo que elas estão vendo. Mas a vida que a gente está vendo aqui é uma pontinha do iceberg da vida da pessoa, né? Não é tudo que você está vendo. Então a gente tem que... eu até estava fazendo uma live com a Maísa e ela tocou nesse ponto. Ela vira e fala assim, gente, nós não vamos abrir uma live e o marido e a esposa vão começar a brigar aqui ao vivo. Exatamente. Tipo, não é isso, né? Esse não é o propósito. Não, mas é isso que eu falo também. Eu acho que tem que ter muito autoconhecimento para entender isso, né? Entender que isso que você falou das incoerências, eu acho que a gente tem até que ser mais tranquilo com a gente, porque a gente não é perfeito, né? Eu até falei isso num post esses dias. Eu sou muito passiva de ser incoerente. Eu posso falar que eu sou pra você ser zen, tudo, mas na hora de eu ser zen, eu não vou ser zen. Porque quando é na nossa pele é muito diferente, né? Quando é pimenta no olho dos outros é refresco, né? Então a gente poder falar, dar exemplo, a gente dá. Na hora que o negócio acontece, com a gente. O Mário tá aqui falando, né? Que ele conhece de enneagrama, não consigo ver vocês bravas. Então. Pergunta pros meus pais aqui, pra minha família, se eu não sou brava. Consegue muito. Oi? Mas eu acho isso, que a gente tem que ter esse cuidado, né? De olhar para o outro e ver que aquilo que a gente está vendo não é 100% da realidade da pessoa. E aí também não projetar isso de achar que aquela vida é perfeita, porque aqui no Instagram tem muito isso de se comparar, né? Nossa, aquele casal que eu vejo ali é perfeito, eu queria que o meu relacionamento fosse assim. Ai, aquela menina é perfeita, a vida dela é perfeita, ela não tem problema, ela é super zen, queria ser assim também. Não é assim, gente, não tem essa ilusão de que nada é perfeito. Então, voltando ao assunto que você falou da incoerência, eu acho que a gente tem que entender que, como a gente pode ser incoerente em algum momento da nossa vida, essa pessoa que você assiste, você admira, também pode ser incoerente em algum momento da vida dela. Porque faz parte. Mas às vezes, assim, eu nem usaria daí uma incoerência. Eu usaria, assim, momentos reais, onde a gente... nossa personalidade por si só... Lembra? A gente tá aqui, personalidade 8, em momento de estresse tem outro tipo de comportamento. E aí, enquanto a gente tá no outro tipo de comportamento, nós vamos ter reações daquele momento. Isso não significa que todo o caminho que a gente andou foi por água abaixo. E não foi. Ele tá ali. A gente consegue chegar nesse ponto de equilíbrio mais rápido. Né? Exatamente. É isso que eu sinto, assim. Eu não tô isenta de ficar brava só porque eu medito, só porque eu faço yoga. Eu fico brava, eu fico irritada, mas eu consigo voltar pro meu centro hoje um pouco mais rápido do que eu conseguia antes. Sem consciência. Exatamente. Sem consciência, exatamente. Antes das ferramentas de autoconhecimento que eu tive a oportunidade de ter conhecimento hoje, eu ficava puta, brava, fazia drama e ficava, ó.
Eu por ficava tempos. 3 meses. Eu Ah, passava eu ficava por 3 meses tempos. assim, azeda mesmo. Eu Azeda, não puta, entendia qual que era o puta. processo. Aham. Hoje eu paro e penso, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu não exagerei? Eu realmente reflito comigo mesma, entendeu? Então, assim, para eu É trazer para consciência. trazer para consciência, exatamente. E eu acho que essa é a diferença de você buscar esse caminho e de você não buscar, porque nada que você fizer vai te impedir de ter momentos de estresse, de ter momentos de medo, de pânico, de ansiedade, porque a gente é humano e a gente vive uma vida real e tá Exatamente. passivo a isso o tempo O inteiro, tempo né? todo. Mas a E cada diferença é isso. situação, e cada situação, tipo assim, a vida nos coloca em diversas situações. A gente não vive todo dia aquele jeito que a gente Uhum. só evolui daquela forma. Um dia eu falo que um dia é porrada, outro dia tem uma maré mais branda, depois você cai, depois, É, né? E assim é a construção da vida. namastreta. Mas Isso mesmo. É bem isso. Meu lema é 50% namastê, 50% vai se. não Entendeu? é? É Aham. isso mesmo. Mas, É o equilíbrio. Aninha, e, por exemplo, assim, o que eu vejo o meu processo, eu já busco autoconhecimento há muito tempo, né? Assim, eu falo que Uhum. todas as ferramentas, um bom livro, um bom curso que a gente faz, tudo Uhum. agrega, né? A gente é É. a construção de um monte de coisinhas. E aquilo faz Uhum. sentido, você pega para você e começa Exato. a reagir daquilo. E quando você fez o Merak, o que que aquilo falou assim? Tipo, o que que aquilo fez muito sentido para Acho você poder que olhar pra para o mim outro? o que mais fez sentido foi que eu sinto que ele é meu filho, assim, sabe? Tipo, um filho mesmo. Eu sinto que nasceu de dentro de mim, um filho, pari ele. Porque ele é eu sou eu purinha, assim. Tudo que eu nada que tá dentro do Merak eu já não fiz, eu já não exerci, eu já não exercitei, eu já não dei dicas para as minhas amigas, eu já não fiz a minha família fazer. São coisas que eu realmente experienciei, sabe? Não é coisa que eu li, não é coisa. São coisas que eu fiz e que eu senti os benefícios disso. Então eu queria muito passar isso para as pessoas. Eu não tinha noção da dimensão, né? Mas eu queria muito passar isso para as pessoas que realmente funciona, porque eu fiz. E pode não funcionar. E é o que eu falo sempre, eu acredito muito no caminho do autoconhecimento, num caminho intuitivo. Porque o que funcionou para mim pode não funcionar para você. O que funcionou para você pode não funcionar para mim. Então, acho que a gente tem que ter. Por isso que eu falo, o Merak, ele tem, né, o sumário, ele tem. Eu criei ele numa ordem lógica, mas uma ordem lógica para mim. Pode ser que você pegue ele e fale, esse primeiro exercício aqui, não tô sentindo de fazer ele agora. Mas às vezes, por falta de autoconhecimento, você vai seguir à risca o que eu falei, vai fazer um exercício que você nem tá sentindo vontade de fazer na hora, que pra você nem faz sentido, mas você vai fazer só porque eu falei que tem que fazer. Então eu sempre falo isso para as pessoas, gente, não segue o que eu falei, segue o que faz sentido para você. Se para você não faz sentido o primeiro exercício, vai fazer o último. Se você ler o último exercício e falou, cara, é disso que eu preciso agora, faz o último exercício. Não se preocupa com a minha ordem, se preocupa com a sua ordem, Uhum. né? Outra coisa também que é importante, isso é muito nosso. O padrão 8, quando uma coisa faz sentido, que você experiencia aquilo e que é muito bom para você, o nosso coração, a gente quer que o outro faça Todo naquela mundo. Aham, intensidade, naquela energia e que aham, todo mundo acabe assimilando aquilo da forma que fez sentido aham, para gente. E o respeito pelo outro, que muitas vezes ele não está no mesmo tempo que a gente, que talvez aquilo não faça tanto sentido, essa compreensão de compaixão do outro também é interessante, porque a mudança. Isso eu percebo. Quantas vezes, assim, lá nas mentorias comigo, a esposa vai, ela faz, ela vira e fala assim: agora o meu marido tem que vir, você vai. e Eu o já marido não quer. não, eu já cheguei, tipo assim, de dispensar, assim, não é o seu momento. O Aham, processo de mudança, ele só acontece quando ele parte de mim também, né? uhum. Por isso que é legal o Merak ele ser atemporal, porque às vezes ele vai ficar ali guardado e um Uhum. dia aquilo eu pego e falo, É, uau, né? Por que até aham, que eu não fiz isso antes? Mas cada aham. um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. E eu acho que isso no tipo 8 é muito difícil de controlar, Ah, né?
Porque nossa, minhas amigas, coitadas, eu faço qualquer ferramenta, eu já mando. Gente, fiz tal coisa, vocês têm que fazer. Gente, fiz mapa astral, vamos fazer todo mundo mapa astral. Gente, eu fiz não sei o que lá, vamos fazer constelação familiar, tô fazendo, vamos fazer. Eu fiz constelação familiar, fiz minha família inteira fazendo, não quero nem saber, vai todo mundo fazer. Meu irmão, ai, não acredito nessas coisas. Eu falei, não tem problema se você não acredita. Vamos lá. Depois que você fizer, depois você vê se você acredita ou não acredita. Você faz. Vamos, só vamos, tá? Só confia em mim, só vamos. Vamos lá, eu quero levar todo mundo junto comigo. Quando eu fiz, e eu assim, sou super emocional, né? A gente é passional puro, a gente é intensa. Isso é da nossa energia prática, né? Do fazer de corpo e alma e vai. E eu fui para Minas fazer minha constelação familiar. E eu me encantei com aquilo. Eu falei, uau, né, gente? Gente do céu, aquilo assim fez. E eu já tinha o universo do Enneagrama, mas a constelação, para mim, ela completou tudo. E aí, na hora que acabou, era um final de semana de imersão lá, né, o tempo todo. E na hora que acabou, eu peguei os dois facilitadores, o DS, a Wilma, ele é médico, e ela, a esposa dele. Eu falei assim, quando vocês têm uma data para fazer uma constelação em Cuiabá? Aí eles assustaram, assim, né? Tipo, ele é super racional, assim, né? Eu falei, não, eu preciso levá-los. Eu não sabia como é que era, tipo, sabe? Enfim, eu trouxe, né? Óbvio. Claro. E a Wilma, outro dia a gente fez até um Papo na Bica juntos. Ela tem um canal que chama Papo na Bica, bem legal também, com dicas. E ela coloca de uma forma bem corriqueira, bem num linguajar simples, mas assim, que faz cada sentido. Eu falo que a constelação é um tapa na cara, assim, doído, né? Doidíssimo. E ao mesmo tempo, você olha assim a constelação, você olha Enneagrama, é tão simples, né? Tudo é tão simples, só que é tão doído. E eu acho que pode transformar, e você pode pegar o seu Merak e escrever, né? Dele ali todas as suas mudanças. E eu acho que isso que é legal também de ter, seja um Merak, seja um caderno para você anotar as suas coisas, é você ter, isso que eu achei mais legal de ter o meu caderninho, que foi o que originou o Merak. Eu comecei a escrever ele em 2017. E aí em 2019, que foi ano passado, que eu peguei ele de volta para reler, que é aí que eu tive a ideia do Merak. Eu reler tudo que eu pensava lá em 2017, com as coisas que eu sonhava, os meus objetivos de vida, o que eu consegui alcançar, o que eu não consegui, sonhos que eu deixei de lado, eu tinha esquecido e voltei a reler. Falei, nossa, por que eu não segui com isso? Vou voltar. Ou tipo, nossa, olha que legal, eu pensei nisso aqui, eu fui atrás, eu fiz acontecer. É muito legal você poder acompanhar de perto o seu processo, né? A sua evolução. E ter um registro disso. Eu sou canceriana, né? Então eu gosto de relembrar coisas. Eu sou muito nostálgica, adoro ficar relendo coisas. Então, para mim, ter esse tipo de ferramenta física é muito bom. Para você reler, ver, acompanhar o seu processo, é muito gostoso. É muito bom. E outra coisa, eu falo assim, eu não sei nem, talvez isso pode ser um pouquinho desse lado do coração. Esse final de semana, eu peguei todas as minhas fotos da minha mãe grávida de mim. E daí, por exemplo, assim, hoje, né, é uma coisa que a gente sempre vê. Mas hoje, com esse olhar de constelação familiar, do sentido que isso tem, dos nossos bisavós, dos nossos avós, que antigamente a gente talvez tinha um olhar assim, normal. Isso começa a fazer um sentido novo, né? E a gente está aqui podendo fazer esse resgate. Eu falo assim que é divino, é muito bonito. E numa dos ensinamentos, né, do Enneagrama que a gente fala, eu venho para esse mundo e eu tenho que me evoluir, indiferente da forma, para eu voltar melhor e contribuir com esse todo, né? Na hora que a gente começa a entender desse todo, ele faz tão mais sentido e ele nos dá força para a gente caminhar de forma mais positiva, né? Com menos julgamento, com mais compreensão, surtando 50%. Faz parte, né? Mas eu acredito que aqui a palavra da moda agora é propósito, né? Tá todo mundo procurando qual que é o propósito. Como que é propósito, eu quero saber meu propósito. Isso eu vejo que gera até uma certa ansiedade
principalmente no pessoal da minha geração, que tá meio que se descobrindo ainda profissionalmente, e aí entrou essa palavra propósito, e aí, meu Deus do céu, qual que é o meu propósito? Eu preciso descobrir, Muitos não socorro. têm o propósito, Muitos né? não têm, não sabem onde que casa, gente, é de comer, como que é, preciso descobrir como que é meu propósito aí. Todo mundo fica meio desesperado, né? E eu acho que o propósito, eu penso, assim, é a minha humilde opinião, que o propósito da vida no geral, de todos nós, é evolução. A gente está aqui para evoluir. Então, por que desperdiçar uma coisa tão sagrada que nos foi dada, né, a vida, e passar por ela Uhum. batido, sem olhar para dentro, sem procurar todos os dias ser a nossa melhor versão, aprimorar coisas que, né, não fazem bem pra gente ou para os nossos relacionamentos? Porque eu, pelo menos, também era super teimosa, ainda sou um pouco, né? É Mas eu lembro que quando me falavam de alguns defeitos meus, principalmente a minha família, né, que tá mais atenta a essas coisas, e aí fala, ó, você é assim, você é assado, eu não aceitava de jeito nenhum. Falava, gente, eu sou assim, se vocês me amam, vocês Mas vão me aceitar calma, assim. só um ponto e vírgula. Sem síndrome de Gabriela, que eu nasci assim e vou morrer assim. O fato dos outros nos apontarem defeitos pra gente, porque como o nosso jeito é negar, a gente nega, porque é fraqueza. Eu sou tão Uhum, forte e eu tenho um defeito, uhum, então isso me faz fraca. E é a nossa maior dificuldade. Então a nossa defesa é negar. é, É o primeiro, então a gente nega. E uhum, depois, para a gente assimilar aquilo, requer. Eu falo assim, que às vezes a gente engole um sapo sem água, né? é. Mas eu acho que hoje, quando alguém me fala alguma coisa, tipo, ó, Ana, você foi. Ih, Aí, será que eu caí, gente? voltou. Ou não Peraí, tá caí, não sei. voltando. Travou. Aí, voltou. Aí foi. Eu penso muito, assim, se tem tantas pessoas que me amam e que me conhecem falando a mesma coisa, será que eu que tô certa? Eu sozinha tô certa? Ou será que eles têm uma razão aí, têm um pouco de razão e eu que não tô querendo olhar para isso, tô querendo negar isso? Então, mas aí esse processo é da sua evolução. Esse processo é o seu caminhar de autoconhecimento, de olhar para essa crítica e falar, eu quero ser melhor. Passa pela decisão da Ana, Uhum, entendeu? E não eu vejo exato. isso só como uma Exatamente. Passa. reação. Exatamente. Eu não vejo Exatamente. Eu isso, acho que eu isso que só não muda a reajo. gente querer mudar. Porque se alguém me aponta alguma coisa e eu não enxergo isso em mim, eu não vou mudar. Só porque o outro tá falando que eu tenho que mudar. Né? Ah, você é assim, você é assim, você é assado. Eu não vejo que eu sou assim, assado, como que eu vou mudar? Agora, quando eu enxergo isso em mim, reflito, penso, aí sim eu falo, ok, realmente eu tô sendo assim, eu posso melhorar. Não é fácil, ninguém muda do dia pra noite, dorme, acorda e fala, Dia para pronto, noite é um mudei. caminho. É um E caminho. outra coisa que é legal, eu só mudo um padrão, eu só mudo um comportamento quando eu assumo e abraço aquele meu defeito. E Uhum. ok, aquilo me trouxe até aqui. Agora, o legal, o interessante é eu poder enxergar aquilo fazer sentido na minha cabeça, realmente tem razão. Tem muita gente falando disso. Uhum. E será que eu posso fazer de um novo jeito? E Uhum. quando faz sentido, eu vou e caminho assim. E isso vai Uhum. libertando, né? Vai libertando a gente desses padrões, muitas vezes negativos, e isso vai construindo o nosso caminho. Uma coisa que eu falo assim, que me. Para Isabela, que fez sentido para mim, foi a minha primeira aula de yoga. Antes, assim, eu falava, ai meu Deus, não sei nem se eu ia ter a paciência, né, pra estar ali naquele tempo que eu falava, você acha que vai me dar até Uhum. falta de ar. Mas eu falo que a primeira vez que eu fui, gente, na hora que eu saí, eu falei, meu Deus, como aquilo fez sentido pra mim, como aquilo me acalmou, Uhum. sabe? E aí, quando vai fazendo, aí você vai, poxa, tem o lance da meditação, tem o yoga, que são todas ferramentas que, principalmente, eu acho que nos dias atuais fazem muito sentido, né? Uhum. Eu não acredito que a gente só pode ficar aqui nessa pandemia criticando, reclamando, porque antes todo mundo reclamava que não tinha tempo. Agora o tempo caiu no colo de todo mundo. E tá todo mundo reclamando agora
que parou. Então, assim, realmente é difícil, né? Nós temos compaixão, a situação não tá fácil, economicamente, ficar em casa. Eu tô atendendo, por exemplo, assim, eu parei com os cursos do Enneagrama, mas algumas mentorias eu tô fazendo online, que a quantidade de casais que estão separando, sabe, assim, parece que tá uma avalanche, porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver Conviver por tanto tempo, né? com os seus, né? Então, o que eu posso fazer, né? Que ferramentas? Aquele dia que você postou, eu achei muito legal. Você postou sua garrafinha com um monte de frase, a garrafinha de água. E quantas coisas passam batido. Eu falo assim, eu acabei de assistir agora o texto do Padre Bruno e ele abençoa a água. E eu já bebo a água, aquilo faz sentido para mim. Entende? Aqui em casa, o Sávio, meu filho, fala às vezes, o pai dele tá bravo, ele, pai, olha meu arrozinho. Que tem aquela experiência do arroz, que né, as caixinhas de arroz. Então, que tem palavras positivas, o outro que só leva paulada, ele fica preto. Então, aí ele vira e fala assim, pai, meu arrozinho. Na missa também, outro dia que eu assisti do Padre Fábio, ele falando que ele estava pedindo para os enfermeiros dar um copo de água com remédio com sentimentos bons, que aquilo faz diferença para o paciente que está ali recebendo. Então, todos esses processos são detalhes que a gente pode, por mais que sejam imperceptíveis, fazer a diferença para o outro, né? E para a gente também, né? A gente às vezes não percebe que a gente mesmo que está se prejudicando, né? A gente tem muita mania de sempre apontar o dedo pro outro. Tipo, eu tô mal porque fulaninho está fazendo isso, isso e isso comigo. Mas o que você tá fazendo para bloquear isso que fulaninho tá fazendo com você? Porque você tem poder sobre as suas ações, mas você não tem. Isso eu acho que vai muito a questão da expectativa que a gente tem do outro, né? Isso que a gente estava falando, que a gente só muda quando a gente enxerga que tem que mudar. Então a gente tem que ter essa consciência também do outro. Não adianta você querer que fulaninho faça isso, aquilo, ele vai fazer quando ele tiver que fazer, quando ele entender que ele tem que fazer, quando for o momento dele. E aí basta você ou continuar nessa situação sabendo que fulaninho é desse jeito, né? Você tá aceitando essa pessoa desse jeito, sabendo que ela vai mudar no tempo dela, e aí quando tem ela as suas quiser. consequências, né? Porque você assume. Exatamente. Você tem que assumir a responsabilidade. Exatamente. Não adianta. Eu acho que um erro muito comum é a gente se colocar como vítima da nossa própria vida, né? Colocar tudo na mão dos outros. Tipo, tá ruim porque minha mãe fez isso, porque minha mãe é assim, porque meu pai faz isso, porque meu irmão, porque meu marido, porque não sei quem. Mas e você? Você tá aceitando ficar nessa situação do jeito que tá. Então, ou você muda, ou você procura formas de mudar o seu relacionamento, de mudar a sua relação com a sua mãe. Se não der certo, arranja um jeito de você sair disso aí. Porque não adianta você jogar a culpa nos outros. Quando a gente joga a culpa no outro, a gente isenta a nossa responsabilidade na nossa própria vida, né? Porque se a culpa é do outro, como você vai mudar? Outra coisa que as pessoas também não percebem é o seguinte, nesse ponto, igual você falou, eu tô ali na defensiva e acusando o outro. Só que a partir do momento também que eu deixo o chicote na mão do outro, sem a responsabilidade na relação, eu também apanho na proporção do outro. Enquanto eu tô ali me debatendo, né, ou para mudar, ou para fazer aquilo de forma diferente, é uma coisa. Quando isso vem do outro, aí a gente não sabe da força que vai vir, né? E aí você também tem a decisão de escolher continuar naquela situação, recebendo as chibatadas, ou sair dali, com as suas próprias perninhas. É uma escolha. Mas tudo na vida é escolha, né? Tudo é escolha. É difícil, é que a gente falando assim parece fácil. Quando a gente tá... É o que a gente falou no começo, né? Quando é a gente vivendo aquilo, é muito complicado. Eu já vivi um relacionamento abusivo, assim, e todo mundo me falava, mas eu não enxergava, eu não via, e assim, não que era só ele também hoje, tendo a consciência que eu tenho, eu também não era a melhor pessoa pra ele, como ele não era a melhor pessoa pra mim. A gente não dava muito certo. Mas assim, era 2 tipo 8, então calcula. 2 tipo 8. Ele berrava, eu berrava mais. Ele gritava, eu gritava mais um pouco. Era briga de ego total. Mas eu não enxergava. Então, assim,
E eu percebo que, eu acho isso é muito importante também. A gente acha que a gente está vivendo num relacionamento ruim, tóxico, seja com qualquer tipo de pessoa, pai, Uhum. mãe, marido, e a gente culpa só o outro, né? Mas que parte de você também está fazendo mal para esse relacionamento, também está fazendo mal para essa pessoa. É, porque eu estou ali, né? Porque você tá ali. Então, Eu hoje eu também estou ali percebo naquele que relacionamento. tudo que eu vivi com esse namorado, eu também tive muita culpa nisso. Ele não foi o único responsável por fazer o relacionamento ficar ruim. Eu também tive muita culpa nisso, mas eu também não vejo. Faz muito tempo isso, mas eu não vejo isso. Hoje eu vejo isso como um dos meus maiores aprendizados em relacionamento. Eu agradeço muito por ele. Depois de anos que a gente acabou, a gente conversou e viu o tanto que a gente era imaturo, né, que a gente não tinha maturidade nenhuma. Mas assim, eu agradeço demais pelo relacionamento, por mais que tenha sido, né, os seus trancos e barrancos no momento, hoje eu vejo que eu cresci. Eu sou quem eu sou por causa dessas Graças dificuldades a que eu isso. tive. E eu acho que isso com tudo na nossa vida a gente pode ter esse tipo de mindset, né? Às vezes acontece uma coisa muito ruim na nossa vida e a gente pensa, cara, que merda, por que comigo? Por que eu tô passando por isso? Mas lá na frente, se você não tivesse passado por essa dificuldade, você não seria a pessoa que você não teria aprendido, você não teria amadurecido, não teria Eu, ganhado eu experiência. costumo, eu costumo falar daquela música do Jorge Vercillo, né? Não se prenda a sentimentos antigos, todos tornaram-se pontes para me levar para você, né? Exatamente. Mas isso, Aninha, isso requer também um pouco da personalidade, né? Porque tem padrões que vai sempre olhar com um olhar mais vitimizado para tudo, Eu né? lembro qual E que aí, era o tipo do enneagrama desse. Eu lembro que tinha um. quatro. O tipo 4 é. O tipo 4 ele olha para tudo com um sentimento maior, com uma dor maior. Mas por qual motivo que ele faz isso? Porque ele não se fixa no presente. Ele está sempre olhando ou para um passado ou para um futuro. Uhum. Então, eu desfoco dessa energia de me fazer enxergar e dar passos mais concisos e continuar o caminho. Esse Aí. jeito é muito nosso. Assim, quando a gente entra de cabeça numa situação e quer mudar, a gente olha para trás e fala assim: o que, que eu posso aprender com isso? Vamos embora, a vida continua, Uhum. sabe? Assim, deu Exatamente. esse caminho, vamos para frente. Se não deu certo, vamos fazer de novo. Uhum. Mas é porque, assim, falando um pouquinho disso dentro do Enneagrama, a nossa energia, que é 8, ela tá ali no sol. Ela tá naquela energia mesmo de sol, de fazer, Uhum. energia prática. E tem as personalidades que estão ali mais tipo 4, 5, né? Então elas são mais fechadas, vê isso tudo com uma certa dificuldade, não tem essa agilidade prática, porque além de tudo são tipos emocionais. Uhum. Então é uma dor que a gente também não pode julgar. É. Porque pra gente é muito difícil. Eu olho pro outro e falo que, nossa, que tá indo Vamos, criando meu ainda. filho! Ai, gente, Sai vai mais um daí! Uhum. e vai dando uma agonia que a gente quer que Vai. todo mundo Uhum. pense do jeito que a gente pensa, né? Exatamente. E às vezes é nós também que temos que parar um pouquinho, né? Esses dias até eu tava conversando com uma amiga e ela passando por uma situação e eu agoniada com essa situação dela, agoniada. E eu dando conselho na maior calma por muito tempo. E chegou uma hora que eu falei, não, não dá. Eu falei, eu vou ter que dar um chacoalhão nela porque não tá mais dando. Eu falei, minha filha, ó, seguinte, é assim, 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 vamos acordar. Eu sei que eu tentei ser a mais, Polida! mais, Polida, ali. mais fofinha nas palavras, mas mesmo assim não fui muito. Mas eu falei, ó, desculpa se eu tô sendo um pouco, né, certeira assim na Invasiva lata, mas eu acho demais, que né? você precisa para dar uma acordada. Aí ela deu muita risada, ela, não, mas eu precisava mesmo disso aí, porque chega, tipo, aí que ela falou, cara, chega, por que eu tô fazendo isso comigo mesma, né? Tipo, eu precisava desse tapinha de amor. Vamos lá. Aí ela levantou e foi. Porque eu acho que às vezes, quando a gente tá muito imerso em situações assim também, a gente precisa de alguém pra, tipo, opa, peraí. E às vezes a gente consegue levantar e às vezes também não Não. consegue, né? E igual você falou, cada um no seu tempo, e a gente tem que aprender a ter paciência e É. respeitar cada um no seu tempo. Isso é o que nós temos que aprender todo dia, né? A respirar e deixar o outro também no seu tempo fazer o caminho. Porque se dependesse só da gente, a gente jogava todo mundo junto Não, ali, vambora, arrastando assim, ó, pronto. vamos. Sabe o que eu acho legal também? Se você pudesse falar um pouquinho, bem breve, assim, um pouquinho de
Ah, minha amiga apareceu aqui, que eu falei com ela. Um A pouquinho. Nath, que é sua amiga, ela já falou que eu acho que eu sou 4. Então, seria legal, acho que você falar um pouquinho de cada tipo do enneagrama para as pessoas conseguirem entender um pouquinho como que é. Porque o que para mim foi muito esclarecedor do enneagrama foi não só entender como eu funciono, mas entender um pouco como a minha família funciona, conseguir enxergar a minha família um pouquinho em cada tipo. Isso para mim foi muito esclarecedor, porque né, nesse nosso jeito de tipo, vamos, tem que ser assim, e pensa do meu jeito e vamos comigo, me fez entender que não é todo mundo que pensa assim. E por quê, né? Eu acho que o curso da Enneagrama para mim foi muito legal por isso, porque eu consegui ouvir de pessoas, por exemplo, tipo 2 por que elas fazem o que elas fazem. E aí eu pensei, nossa, o Daniel é assim, gente. Então por isso que ele faz essas coisas, né? Tipo, para mim começou a ficar muito mais claro. Então acho que seria legal se você pudesse pincelar assim, um pouquinho sobre cada tipo. Então, assim, se a gente não tiver uma segunda live, né, para marcar aqui, porque é muito assunto. É muito. Vamos lá. O Enneagrama, que é essa ciência, né, de mais de 4.000 anos, o interessante dela é que ela não coloca as pessoas só em 9 padrões. A gente entende que são 9 padrões de personalidades, 2 asas, uma sombra e uma luz, e isso gera vários padrões de comportamentos diferentes dentro da pessoa que está ali naquele seu quartinho. Um outro ponto também do Enneagrama, apesar da gente não poder sair enumerando as pessoas, que é uma coisa assim que a gente fala só por falar, porque não tem como. Não tem. Eu saí já pensando, minha amiga é isso, minha mãe é isso, meu pai é isso, meu namorado é isso. Não tem como. Isso é muito legal. Apesar de só a pessoa ela poder se assumir, eu por exemplo, tem porque como eu estou lidando, eu aprofundei muito na ciência, então assim, a gente tem um olhar mais racional para entender. Só que quando a gente fala da dor do outro, e esse processo de autoconhecimento, ele é um processo longo, ele é um processo que ele requer, assim, ele tem muita dor, né? Tem muita coisa ali embaixo do tapete que a gente vai tirando, e dependendo das pessoas, aquilo é muito para elas. Tem que ir aos Né? Então, poucos, assim, né? tem que ir a conta-gotas. Outras pessoas que estão ali absorvendo e se negam. E a gente não pode chegar e falar, mas você é tipo tal. Não, a outra pessoa tá aquela ali questão de respeitar o tempo, né? Às vezes vão passar assim 10 anos e a ficha cai. O interessante dele é que ele tem esse respeito, né? A gente apresenta de uma forma para as pessoas entenderem todos os padrões de comportamento, mas a ficha cai conforme a pessoa está ali para absorver aquilo. Costumo falar que personalidades práticas, a nossa, então, que é muito forte, ela engole mais rápido, apanha e quer mudar, né? Assim, aquilo faz mais sentido. Enfim, mas a gente respeita o tempo de cada um, porque é um processo que pode durar a vida inteira, e autoconhecimento é isso, né? A gente nunca a vida tá inteira. pronto. Porque eu acredito que a vida é uma escola, a gente vai aprender até a gente morrer. A gente vai aprender sempre. Eu costumo falar, né? Vamos ser sempre verdes, né? Pra gente ter coisas, porque senão. Então vamos lá. Perfil, começa pelo perfil 8. Então são personalidades, pessoas que eu poderia resumir que é um elefante em loja de cristal. A gente tem uma força muito positiva, mas a gente também atropela todo mundo de uma forma bem doída e as pessoas não se recuperam no meio do caminho. Acredito que por isso que esse seu relacionamento deve ter deixado algumas marcas, né? Mas enfim, todos têm lado muito positivo, mas a gente sempre trabalha pelo lado negativo para aquilo fazer um sentido e um movimento de mudança. Perfil 9 são pessoas mais apaziguadoras, pessoas que não gostam muito de briga. Elas ficam armazenando ali aquele sentimento por muito tempo. Um dia pode explodir ou não. Não significa que elas não sofram, mas elas são mais conciliadoras. Então, estão ali mais na paz e tem uma dificuldade muito grande de tomar decisão da própria vida, né? Tomar um lado que ela precisa se posicionar. Pessoas do perfil 1 são aquelas
pessoas que têm uma vozinha o tempo inteiro, que tudo tem que ser muito certinho, que nada pode sair daquele jeito delas. Existe esse sofrimento interno, porque nada está muito Perfeccionismo, né? perfeito. Então, eles buscam isso o tempo todo. Perfil 2 são pessoas que têm o coração fora do peito, quer fazer tudo para agradar o outro, quer estar ali sempre adivinhando o pensamento do outro, surpreendendo a pessoa que ele ama. São, assim, sabe aquela secretária perfeita, porque o chefe está ali, quer uma água, a água já está no corpo Já tá ali. da pessoa. Então tem esse coração, mas ele faz isso. Aí Dalva tá falando que ela é tipo 1, a gente sabe das agonias e da perfeição que é a casa dela, do jeito dela. Pessoas do tipo 2, eles fazem isso tudo mesmo, mas eles esperam algo em troca. Então, se seu namorado é 2, ele tá fazendo aquilo. Então, eu tenho até uma pergunta, que é a pergunta de uma amiga minha. Porque eu fiquei na dúvida do meu namorado, ser 1 e 2, porque ele tem muito as características dos dois tipos. E uma amiga minha veio conversar comigo, porque eu mandei para ela fazer o enneagrama, tudo, o teste para ela descobrir. E ela sempre fica entre 7 e 8. Alguns sites dão 7, alguns sites dão 8, ou dá muito empatado. Então ela ficou na dúvida, assim, existe isso de você dar muito parecido com 2? O que a gente tem de perceber? Por exemplo, nos testes, eles vão dar um padrão, mas o teste não é. O enneagrama é sentido. Aquilo que me incomoda. Quando, por exemplo, o 8, quando acontece alguma coisa ruim, a gente tem uma tendência a se isolar. A gente vai para dentro desse castelo. E o 7, quando ele tem problema, ele faz o quê? O 7, ele vai lá pro 4. Tem uma dor absurda, que ele não dá conta de processar aquela dor do 4. Porque imagina, o 7 tá ali na cabeça, na festa, levando a vida toda com pontos positivos. Aí, de repente, a coisa dá errada, ele vai para aquele sentimento de 4. E ele não dá conta de absorver aquilo tudo. Porque 4 é muito sentimento. Entende? Então, assim, a gente tem que perceber isso e é uma coisa sentida. Né? O teste nada mais é para nos dar uma direção. Aí daí, enquanto a gente está lá fazendo tudo, faz sentido. Fala, opa, e uma coisa que você falou que eu gostei também é de fazer o teste pensando em como você era na sua adolescência, né? Lá na adolescência, porque marido, namorado, filho, tudo isso molda a gente. A gente começa a ter que aceitar a vida molda, a sociedade impõe, né? Então, a gente vai. Mas vamos lá, senão a gente não passa, porque tá acabando e eu tenho umas perguntinhas aqui de Merá. Tipo... Você falou 3, né? Tipo, 3 é aquele que é o bem-sucedido, gosta de vestir mesmo, muito preocupado com o que o outro vai pensar. Então, ele é sempre agradável. Às vezes, ele não concorda com aquilo, mas ele vai falar o que o outro quer ouvir. Então, são bem-sucedidos, trabalham absurdamente, porque o lema deles é sucesso. Então, não talvez pelo reconhecimento dele, muito mais pelo sucesso mesmo da situação. Pelo sucesso. Meu irmão ambicioso que só ele. Perfil 3. O 4 é esse que não está no presente, ele vai estar olhando sempre ou para o futuro ou para uma coisa que passou. Então, são pessoas que estão... Eles são esteticamente, por exemplo, assim, eu tenho... Quando eu vou levar Miguel para aula, eu vou de calça de moletom, chinelo, ninguém paga minhas contas. Eu estou muito bem com o Big Lar, desse jeito, amarro um coque no cabelo e ó, tudo certo. Tipo 4, ele tem que produzir para ir pro Big Lar. Ele não pode, a aparência dele, assim, esteticamente preocupado com o outro. O que o outro vai pensar, qual é o julgamento do outro, porque ele está o tempo inteiro com essa visão olhando para fora, né? E com essa dor interna do dele não tá tão legal. Tipo 5 são aquelas pessoas mais quietas, muito racionais, que não precisa de muita gente para conviver, eles são mais fechados mesmos e tem muita dificuldade. Por exemplo, o 5 é quando a gente tá mal, né? O 8 vai lá pro 5. A Nadine falando que ela é 5. Ela deu uma aula
no dia do Enneagrama dela. E ela fala assim, eu fico bem, foi até ela que disse, eu fico super bem com os meus amigos imaginários. Ela tá ali naquele universo da cabeça dela e pessoas não é quando eu fico mal também, eu entro nesse 5. Eu fico no meu mundinho, eu não falo pra ninguém, eu não converso com ninguém, eu quero ficar no meu mundo, eu quero resolver o meu próprio problema sozinha. Sozinha. Isso é muito nosso quando a gente não tá do jeito que a gente quer. Tipo 6. 6 são aquelas pessoas que é regida pelo medo, tem medo, então fala assim, nossa, isso não vai dar certo. Nossa, essa pandemia, o que será que vai acontecer? Então ela fica super precavida, tem várias tangentes, porque é movida por esse sentimento. Nossa, será que vai dar certo? Então, ok, ali. Tipo 7, são as pessoas super felizes. Né? A Gabi tá lá, tipo 6 aqui. Mas faz tudo perfeitamente, maravilhosamente bem. Outro dia, só aproveitando, deixa eu ver o nosso tempo aqui. A gente falando de vídeo e ela tava assim, super pensando se ia mudar pra Europa, tava lá no Canadá, de repente a gente ligou atrás, o fundo da casa dela tava cheio de cartazes. Eu falei, gente, o que é isso? Ela falou, se eu for para tal país, se eu for para esse... Todas tudo as planejado. possibilidades de acertos e erros que podia acontecer. Eu falei, uau! Eu não penso nada, eu só vou. Se der errado, depois eu vejo. Nem planejo nada, eu só vou. No meio do caminho, bem isso. Tipo 7, então, é a alegria, é a festa, existe essa certa irresponsabilidade. Eles são assim, incríveis para criar. Até a Sara, uma amiga minha que mora em Washington, tá aqui na live. Eu falei que eu ia falar de tipo 7 pensando nela. E no meio do caminho vai perdendo a graça. Então, tipo 7 tem que ter muito cuidado com isso. Entendeu? Com essa alegria, com essa vida, assim, uma coisa de doido e de repente vai tudo perdendo sentido em trabalho, em relacionamento. Então, não firma muito tempo. E isso, passamos pelo Enneagrama. Feste! Já acho que deu para as pessoas terem uma noção. Tem muita gente perguntando, eu vi aí, como que faz o Enneagrama? Como que faz, gente? Ela. Quem é de Cuiabá, espera passar a pandemia e façam, porque... que a gente precisa desse momento, né? Assim, para descobrir. Mas vamos lá agora. Vou falar uma frase. Cresça, evolua, mude, melhore. Frasinha do Merak. Todas são agora. Todas são do Merak. Mas eu acho que é isso que eu falei, né? Da gente tá aqui com um propósito e esse propósito é evoluir. Então, eu acho que é desperdício da nossa vida a gente passar por ela sem olhar para dentro, sem buscar ser uma pessoa melhor. Porque eu acho que quando a gente começa a olhar para dentro, tudo começa a melhorar. Porque a gente começa a ser uma pessoa melhor pra gente e, consequentemente, para os nossos relacionamentos. Então, tudo começa a ficar mais harmônico, tudo começa a fazer mais sentido. Então, eu acho muito importante a gente olhar para dentro. Por isso que eu amo tanto o Merak, é uma ferramenta que me traz muito orgulho, porque eu vejo que é só uma sementinha assim, que eu estou plantando na cabeça das pessoas para elas buscarem esse mergulho, para elas olharem para dentro, entrarem para dentro delas e buscarem ser a sua melhor versão. Então, continue com a segunda edição, por favor. Aí eu vou falar um pouquinho. Crescer dói, mas vale a pena, liberta. Evoluir, eu acho que a gente tem que buscar evoluir sempre, igual você falou, pra gente contribuir com esse todo, que é muito mais do que Ana, que é muito mais do que Isabela, e a gente faz parte de todos juntos. Mudar é sempre bom, né? A gente olhar para trás, igual você pega seu caderninho e olha para trás e vê quem você se tornou hoje, é maravilhoso. E a gente sempre melhora. Aí você não simplesmente acorda e se torna uma borboleta. Evolução é um processo. Essa é uma das minhas frases preferidas, é a última frase. Vou até pegar para mostrar. Porque é uma das minhas artes preferidas e das minhas frases preferidas, porque eu acredito muito nisso também. As pessoas sempre me perguntam, Ana, por onde eu começo o processo do autoconhecimento? Me fala um livro, me fala um curso para eu fazer, eu preciso começar. Mas, gente, não importa de onde você comece, só comece. Porque não é que você vai ler um livro e pronto, me autoconheci. Você vai assistir um filme ou você vai ver um documentário, você vai fazer um curso de Enneagrama e pronto, já entendi, já melhorei, evoluí. Tijolinho por tijolinho. É tijolinho por tijolinho. Eu acredito que eu vou estar velhinha
e eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar Sim. quebrando a cara e descobrindo coisas e vendo que eu não sei de nada. Sabe aquela frase, só sei que nada sei? É tipo isso. Você vai aprendendo e fala, nossa, agora eu sei, agora eu tô evoluidona. E de repente vem a vida e pá! Aí eu, não tava evoluidona nada. Não. Aqui, então, completando essa daí, uma jornada de 1000 milhas começa com um simples passo. E eu acho que é exatamente um complemento, né? Só começa, dá o primeiro passo. Eu até conversei com um Eu amigo costumo sobre. falar que dê o primeiro passo que o caminho aparece. Exatamente, exatamente isso que eu falei pro meu amigo. Meu amigo estava conversando comigo sobre transição de carreira e aí ele falou: eu não sei por onde começar. Eu falei: só dá o primeiro passo. O caminho vai se abrindo, porque quando a gente tem a intenção e a gente tem, né, o objetivo, você dá o primeiro passo, parece que as coisas vão acontecendo. Parece besteira, parece papo de louco, mas não é, porque você coloca a intenção nisso, a mentalização nisso, a sua cabeça nisso, o seu foco, o seu objetivo nisso, as coisas vão vindo, as coisas vão aparecendo. Vai vir alguém que vai falar alguma coisa pra você, que vai te dar um insight, que vai te fazer dar mais um passo e mais um passo. Então, não sabe por onde começar? Começa de onde dá, do jeito que dá, da onde você tá. Eu, quando comecei as Ok. minhas coisas, eu tive o Loma, que era um brechó que eu tinha antes do Merak. Eu não tinha nem noção também, nunca tive um negócio online, nunca fiz nada. Não sabia mexer com arte, não sabia fazer logo, não sabia fazer nada. E hoje a gente tem o Google como nosso melhor amigo, né? Coloca no Google como fazer arte, como começar processo de autoconhecimento. Vai te dar um monte de opção lá. Você pega uma que achar, fizer mais sentido para você e começa. E aí as coisas Vai. vão aparecendo. Liga para uma tipo 6 que vai ter 1000 Vai ter a planilha planejada para você, passo a passo, dia a dia, para caminhos você salva começar. toda semana. Ai, Aninha, tá acabando. Tá todo mundo pedindo segunda edição. Vamos fazer Ai, uma segunda. que delícia. Eu queria que Adorei. você, então, agradeça pra gente poder salvar, senão ela também Então, não sei some. salvar esse negócio, não. Eu vou ter que descobrir aqui, mas né, a gente Não, descobre. eu Joga no salvo Google e aqui. e Ah, fica. salva? Calma. Eu não sei, é a primeira live, Não. mas a gente descobre aqui como que salva. Quando será a próxima, Nananda? A gente vai se organizar. Vamos se organizar. Mas obrigada, eu Ótimo. adorei, adorei nosso papo. Eu também amei. Eu acho assim que se é uma menina, outro dia eu estava falando assim que inspira, né? A gente não precisa ter tanta idade, ter passado por tanta coisa. Eu acredito que a forma que você faz, o jeito que você leva a sua vida, os seus enfrentamentos internos, te levou para um caminho tão lindo e que Obrigada. você se torna referência para tantas pessoas. E isso é muito lindo, isso é muito Obrigada. luz. Então, a única coisa que eu posso te desejar é que você continue sendo essa pequenininha que você mas você brilha tão assim que radia que às vezes a gente tem que colocar óculos escuros Ah, de até tanta parece. luz que Você emana. também. É aquela frase que eu postei esses dias no meu Instagram. Se você vê beleza aqui, se você vê luz aqui, com certeza tem em você. Eu acredito muito nisso. Se a gente consegue enxergar a luz no outro, é porque tem muita luz dentro da gente. Então, eu digo mesmo pra você, pra mim, fazer o Enneagrama com você foi transformador. Eu amei, mudou muito. Eu queria mandar todo mundo fazer Enneagrama. Eu cheguei em casa, mãe, pai, vai todo mundo fazer Enneagrama. Mandei para as minhas amigas. Porque realmente, não só a ferramenta, mas a forma como você passa tudo isso, como você tem a delicadeza de abordar certos assuntos, nossa, amei. Recomendo para todo mundo. Então, que venham mais Merakes, que você continue nos seus stories, que são uma delícia de ouvir. E assim, foi uma delícia. Obrigada a todo mundo que está Obrigada, pedindo. pessoas! Eu vi que meus Foi amigos uma não paravam delícia de mesmo. comentar e eu queria rir, mas enfim. Maria Luísa Pois apareceu é, um monte aqui, de minha irmã coisa. queria bater, outro irmão teve que buscar a irmã, mas deu tudo certo. Então, que bom. Um beijo enorme, Beijo, uma obrigada. delícia. Obrigada a você. Vai ficar Tchau. salvo, gente. Como que salva?